Evangelho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje em memória de Santa Brígida Religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora. E procurando falar com ele, alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje, em memória de Santa Brígida, religiosa e patrona da Europa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. Porém, aqui na Europa, o Evangelho de hoje, que nos é proposto, é o 15º capítulo do Evangelho de São João. Isso porque a celebração de Santa Brígida na Europa é uma celebração festiva por tratar-se da copadroeira da Europa. Santa Brígida, juntamente com Santa Teresa Benedita da Cruz, ou seja, Santa Edith Stein, e com Santa Catarina de Sena, foram proclamadas por São João Paulo II como patronas da Europa. Pelo grande testemunho de entrega a Deus e de vida de santidade que essas três mulheres nos deram. Santa Brígida foi casada, teve 8 filhos e com seu marido viveram um testemunho de vida cristã exemplar. Ela é natural da Suécia e nasceu no 1303 e morreu em 1373. Viveu 70 anos e foi contemporânea de Santa Catarina de Sena. Porém, enquanto uma vivia na Suécia, a outra viveu aqui na região da Itália, em Siena. Nós temos uma terciária franciscana, Santa Brígida, e uma outra terciária dominicana, Santa Catarina de Sena. Ou seja, são duas leigas que viveram o compromisso com a família espiritual, uma de São Francisco de Assis, outra de São Domingos de Gusmão. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que grande tesouro para nós as ordens terceiras, porque nos dão a possibilidade de abraçar no itinerário da nossa vida batismal aquela aliança estreita e profunda de amor com a inspiração que o Senhor entregou para os santos fundadores. Nesse caso, São Domingos e São Francisco de Assis. Tanto Santa Brígida quanto seu marido se comprometeram a essa aliança e assim viveram por uma inteira vida. O seu marido era, deixa eu pegar aqui para falar certinho para vocês, porque ele era de família nobre. Ele foi o príncipe de Nereicia, em Wulfon, na Suécia. E sendo de uma família nobre, empenhou tudo o que tinha num compromisso real ao lado da sua esposa para colocar em prática o Evangelho. Então, por exemplo, em 1300 e por volta
de 1330, fundaram um hospital, tanto ela quanto o marido, e depois se dedicavam ao cuidado dos enfermos nesse hospital. Parece para a gente algo, como posso dizer, não muito especial a fundação de um hospital, uma vez que nós temos na nossa realidade muitas clínicas, muitos centros médicos e hospitais mesmo, né? Que são mantidos seja pelo governo, sejam por outras entidades privadas. Entretanto, naquela época, construir um lugar para cuidar das pessoas enfermas era um feito extraordinário, porque significava investir um valor financeiro e aplicar recursos para cuidar de pessoas que não iriam restituir aquilo que receberiam e que, na sua grande maioria, estavam fadadas pelas enfermidades que tinham a uma provável morte muito a um curto prazo de tempo. Então os hospitais eles se dedicavam mais a recolher aqueles enfermos cuja o cuidado familiar ou a possibilidade de cuidado já não, na época, não tinha alcançado êxito algum. E aquelas pessoas se tornavam, então, muito difíceis de serem tratadas e até mesmo eram consideradas incuráveis porque tinham algum tipo de doença que todos os recursos que eram possíveis em família ou como assistência médica já tinham se esgotado. Porém, tem ainda um particular. Naquela época, o hospital ele terminava sendo um lugar de cuidados médicos, sobretudo para aqueles que estavam abandonados e sem família, né? O que significa dizer aqueles que se encontravam na mendicância, aqueles que normalmente estavam abandonados pelas ruas, ou seja, os mais pobres dos mais pobres. Então pensar em um nobre naquele período que constrói, que edifica um centro ou uma grande casa, uma estrutura para poder dedicar-se a isso é realmente algo extraordinário, né? E não só, porque você precisa mobilizar pessoas, você precisa ter por elemento de base numa estrutura de hospital higiene, o que significa dizer gastos com tecidos, gastos com medicação, que nesse caso vão ser ou ervas naturais ou outros produtos, mas você tem que ter quem faça a manufatura desses produtos, quem limpe o ambiente, quem cuide diretamente dos enfermos e tanto o seu esposo quanto ela mesma, seguindo a inspiração franciscana, se dedicavam totalmente ao cuidado desses enfermos. No ano de 1372, o seu marido, ela parte com sua filha, no ano de 1340, perdão, 44, Santa Brígida ficou viúva. E 2 anos depois, ela funda um mosteiro em Vadstena. E nesse mosteiro, ela vai mais tarde viver e sua filha irá depois ser a superiora desse mosteiro, Santa Catarina da Suécia. Uma de suas filhas foi santa, mais adiante, né? Mas é significativo ver que em 1346, Santa Brígida, ou seja, 2 anos após a fundação do mosteiro, perdão, 1346, quando ela fundou o mosteiro, naquele mesmo período, ela começa a levar uma vida de austeridade mais semelhante àquela de São Francisco, ao ponto de realizar a mendicância na porta da igreja, das igrejas, ou seja, de pedir as esmolas, como os frades capuchinhos faziam. E dessa forma, tudo o que recebia, colocava à disposição do Senhor e das necessidades do Senhor. E aí nós temos no Evangelho de hoje Jesus que fala àquele que diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui.
E hoje nós vemos o testemunho dessa grande mulher, Santa Brígida. E quando Jesus responde no versículo 48, e quem é minha mãe, quem são meus irmãos, fazendo a pergunta, estendendo as mãos, ele diz, eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como Brígida fez, como Brígida colocou em prática. O Senhor deu a Santa Brígida, além de todos os recursos espirituais para que ela pudesse empenhar uma vida sempre mais semelhante à vida de nosso Senhor, sempre mais entregue no caminho da mortificação e da penitência e da oração e recolhimento. O Senhor concedeu ainda a Santa Brígida grandes graças espirituais com a revelação, com revelações místicas, ou seja, com revelações em que ela pôde, da própria Santa Mãe de Deus, compreender particulares mistérios a respeito do nascimento de Nosso Senhor, a respeito da história da Virgem Maria, a respeito da vida e da paixão de Nosso Senhor e a respeito do itinerário vivido pelas almas que buscam a Deus e que muitas vezes se perdem e aquelas que pelo Senhor são salvas e passam pelo itinerário do purgatório. Então, foi em uma de suas peregrinações, especificamente a Terra Santa, em que o Senhor fez as maiores revelações místicas a Santa Brígida. Dessa forma, através de Santa Brígida, nós podemos conhecer muitas coisas a respeito da infância de Nosso Senhor. Também tivemos a oportunidade, através das revelações místicas de Santa Brígida, de conhecer muitas coisas a respeito do purgatório, a respeito da salvação das almas e a respeito da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, como o Senhor procura o coração de seus amigos para falar de si. Em que sentido, Padre Fábio? Também o Senhor deseja abrir o coração, também o Senhor deseja falar conosco aquilo que lhe é mais caro, aquilo que lhe está mais ao íntimo. E para isso é preciso que haja uma alma devota, entregue à oração, uma alma que seja capaz de silenciar interiormente para estar na presença do Senhor. Ao longo dos séculos, o Senhor sempre cercou seus amigos, sempre procurou seus amigos. Sempre procurou aqueles que tinham um coração como o de sua mãe, como o de seus irmãos, ou seja, como nos fala o Evangelho de hoje, que escutam a Deus e guardam a sua palavra em seu coração. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe, como vimos hoje no Evangelho. Trago para vocês, na conclusão da meditação de hoje, após conhecermos um pouquinho a história de Santa Brígida e seu grande testemunho, essa breve oração que aparece na liturgia das horas, que é atribuída a Santa Brígida, para vermos esse detalhe de como Santa Brígida reza. Ela reza sempre realizando um ato de louvor a Deus pelas obras maravilhosas que ele realizou e, ao mesmo tempo, pelo testemunho da graça de Deus que opera prodígios nos acontecimentos desse tempo. Olhem, escutem bem esse trechinho. Bendito sejais tu, Senhor meu Jesus Cristo, que com antecedência predissestes tua morte e na última ceia maravilhosamente consagrastes em teu precioso corpo o pão material. Aos apóstolos o entregastes por amor em memória de tua digníssima paixão e lavando-lhes humildemente os pés com tuas mãos preciosas, demonstrastes a máxima humildade. Então, uma exaltação à humildade do Senhor, que começa com um canto de ação de graças, bendito sejais, Senhor meu Jesus Cristo, e depois ela fala sobre o acontecimento da Quinta-feira Santa, do Senhor que entrega o ministério sacerdotal, o dom da Eucaristia, aos apóstolos em favor de todos nós. E através da sua paixão realiza
a nossa salvação. Ela continua e diz assim: honra a ti, meu Senhor Jesus Cristo, que no temor do sofrimento e da morte fizeste escorrer de teu corpo inocente sangue como suor. E mesmo assim realizaste até o fim a nossa redenção, objeto de teu desejo, e deste modo revelastes de modo claríssimo a caridade que tens pelo gênero humano. Estão vendo? Então, mais um louvor, dessa vez a grande e infinita caridade de Deus pelos homens, passando pelo sofrimento da cruz de nosso Senhor e pela sua entrega na paixão. Veja a forma como Santa Brígida ora. Recolhida em silêncio, meditando a paixão, a sexta-feira, o texto se passa todo sobre o Tríduo Santo, né? Então, a cada momento, depois da meditação do acontecimento, ela recolhe isso com um ato de louvor ao Senhor pela grande graça alcançada naquele gesto de Jesus. Essa forma de rezar nos traz uma certeza fortíssima do grande bem espiritual conquistado definitivamente por nós. E, ao mesmo tempo, nos inspira a desejar estar junto de Cristo em cada uma daquelas passagens de sua vida. Não se trata apenas de repetir a narração do episódio, mas o encontrar-se dentro. Ao falar da caridade e daquilo que foi o ato de caridade de nosso Senhor, vem o desejo no coração não apenas de ter essa caridade para si, como penhor conquistado por Cristo, mas de vivê-la, de me unir com Ele no exercício dessa caridade, o que me aproxima muito mais da possibilidade de praticar também a entrega da minha vida por amor, como o Senhor realizou pela nossa salvação. Então, esse modo de rezar de Santa Brígida, hoje na Liturgia das Horas aparece o texto completo, é uma forma que, vejam, 1300, ainda hoje tem um efeito fabuloso e é um método de oração muito recomendado para o louvor contemplativo a Deus. Lembrem-se, estamos falando de Santo Afonso, 1700, ele vai recomendar nos seus exercícios de oração a oração semelhante a essa de Santa Brígida. E até hoje, os exercícios de oração recomendados de Santo Afonso continuam sendo aqueles mais praticados nas comunidades religiosas. O que mostra o quanto, ao longo dos séculos, esse método de oração, que é a contemplação silenciosa sobre os acontecimentos da vida de Cristo, para recolher a evidência do gesto de amor de nosso Senhor e depois proclamar esse gesto de amor, essa conquista de amor feita pelo Senhor, a sua humildade, a sua caridade, a sua paciência, né? A sua bondade. A gente canta isso em forma de louvor, recolhendo, proclamando aquele gesto do Senhor, e isso aproxima o nosso coração do desejo, do forte desejo por praticar a mesma virtude, por não só ter a virtude, mas por praticar, colocar em prática essa virtude, que significa dizer, unir-se mais estreitamente a Jesus. Que esse modo de rezar que Santa Brígida nos testemunha, que também está presente em Santa Catarina de Sena, possa nos inspirar sempre na oração e na contemplação, especialmente da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Brígida e pela intercessão de todos os santos da família franciscana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.